Se fosse para você dar uma dica, assim, para quem quer se comunicar melhor, cita umas 3. Olha, para se comunicar melhor, você precisa, antes de mais nada, de planejamento. Não existe mais aquela situação, sabe aquela pessoa que ela sempre começa a reunião da mesma forma? Ela fala assim, ó, senhoras e senhores, boa noite. Ué, gente, não tomaram café não, gente? Boa noite, pessoal. Isso aí não tá com nada, sabe? Quem inventou esse negócio 30 anos atrás podia fazer algum efeito, não faz nenhum mais. Você só consegue passar para a pessoa o quê? Um despreparo. Você precisa, muito ao contrário, você precisa surpreender a sua plateia. Portanto, quando você se apresenta para falar em público, você tem que estar preparado. Preparado, eu digo assim, você vai ter que ter ensaiado aquele conteúdo. Você tem um levantamento do IBGE que mostra que no Brasil tem mais smartphones do que gente. Olha só que interessante. Que legal. Então, use a tecnologia em seu benefício. Faça vídeos, grave, faça algumas oficinas e só então você apresenta o seu produto. Apresenta com segurança, apresenta com persuasão, pronto para receber até uma pergunta ali, o contraditório, e saber responder. E aí tem uma coisa, aí vem a segunda dica, né? Quando você se vê numa situação que alguém te faz uma pergunta, você não tem a menor ideia da resposta, mas você é o palestrante, vocês acham que a pessoa deve responder mesmo assim? Sim ou não? Não. Não, jamais. Jamais. Eu até falo que, com exceção de Deus e do Google, ninguém sabe tudo, né? Então, nessa hora, você precisa, de uma maneira muito elegante, falar assim, olha, eu ainda desconheço esse autor que você acabou de mencionar, vou estudar um pouco mais sobre ele. Se você quiser, fica até à vontade para falar um pouquinho sobre isso. Geralmente é o que a pessoa quer, porque tem uma pesquisa que mostra que 70% das perguntas feitas por alguém da plateia são de pessoas que sabem a resposta. O que essa pessoa quer, Tâmara? O quê? Ela quer te testar. Ela quer saber se você sabe. Se você sabe. Se você... E tem um detalhe, quando você tenta responder algo sem saber, quando você começa a enrolar, e você fala a mesma coisa 2, 3 vezes, sem convicção, você perde a coisa mais importante que um comunicador tem, que é credibilidade. Quando a sua plateia percebe que você está enrolando, acabou. Então, de maneira muito elegante, você fala, eu não sei, eu não cheguei nessa página ainda, fica à vontade caso você queira falar. E de uma maneira muito sutil, você toma para si novamente o assunto e leva adiante. E aí, para fechar, você me pediu 3 dicas, né? Excelentes Uma outra dicas. pode ser com relação ao branco. Sabe, muitas pessoas, quando vão falar, de repente dá um branco, ela não consegue concluir, não é? Sim, normalmente a pessoa está nervosa. Exato. E muitas pessoas erram porque elas querem passar essa inquietude dela para a plateia. Você nunca deve virar. Eu estou em um momento que eu me perdi aqui, eu vou, gente do céu, esqueci tudo. O que eu estava falando aqui mesmo? Se nem você está lembrando, imagina a sua plateia. Você está completamente desconexo daquele seu assunto. É normal você esquecer algo? É. Nós temos uma máquina que é falível. O nosso cérebro dá uns bugs, né? Pode acontecer. Mas você tem que resolver aquela situação. Caso você esteja utilizando um PowerPoint, você pode sutilmente voltar, né? Tem que ter um passador é importante ali. Você volta um slide, você se lembra, sem precisar passar recibo. Ou se não, tem uma técnica muito boa que é você contar uma história. Você conta uma história, faz um comentário, mas até que aquele assunto volte de uma maneira natural, porque o branco pode acontecer, mas as pessoas não podem perceber. É mais ou menos como aquela pessoa que se auto-sabota. Você já viu esse tipo de gente? Sim, você sim. anuncia, vamos ouvir o palestrante tal. Aí a pessoa entra, meu Deus do céu, gente, olha a minha mão, será que eu vou dar conta de falar com vocês? Se eu errar aí, vocês não reparam não, viu, gente? Qual que é a credibilidade que uma pessoa dessa tem? Nenhuma. As pessoas não vão ter compaixão dela. Muito pelo contrário, você precisa ir lá preparado, porque você já treinou, você já repassou o conteúdo, você está pronto.